programa Momento Jurídico está começando no oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Guarida Imóveis, aqui você mora melhor. E Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Voltamos em seguida, logo após os comerciais. Aguardem. Para mim, economizar é comprar bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. Para mim, economizar economizar é comprar bem graúda, bem saudável, bem assados. Bem divertido! Economizar é comprar Bem. Eu tô procurando um futuro pra mim, você pode me ajudar? Claro! Olha esse, é sensacional. E vende muito, hein? Não, mas não é isso. Não. Agora, esse, eu adoro. Ah, legal, mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo não tem. Agora esse tá com um precinho ótimo. Para ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. O programa Momento Jurídico está recebendo Fernando Bonfilho, gerente de comunicação e planejamento estratégico da Souza Cruz. Um porto-alegrense que está radicado há 20 anos no Rio de Janeiro, mas está sempre por aqui nos eventos, sempre representando a Souza Cruz. Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E, como você bem disse, são 20 anos de Rio de Janeiro. Mas, claro que o fundamento das fugidas ao Rio Grande do Sul são de ordem profissional, mas sempre me traz um orgulho e assim um bem-estar muito grande, porque é a raiz da gente, não tem como, né? E a própria Souza Cruz tem uma grande concentração dos seus investimentos e sua presença muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Então é uma combinação positiva, Regiane, estar aqui sempre em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo. Mas, Fernando, nos fale o que significa completar 108 anos, líder de mercado, maior indústria de fumo da América Latina, mais de 7 mil funcionários. Nos fale, então, sobre as estratégias dessa trajetória de sucesso da Souza Cruz. Se a gente for considerar o que são 108 anos em qualquer história de um país, ou qualquer história de uma pessoa, ainda que difícil, a gente sabe que são momentos muito particulares de sucesso, de desafios, de dificuldades, como é qualquer relação, qualquer existência e qualquer relação, seja ela no campo familiar e assim sucessivamente. Então, o importante é que são 108 anos de uma presença num segmento de tabaco, de cigarros, bastante sólidos. E eu diria assim, Regiane, que são consistentes e uma centena de anos, porque são baseados em fundamentos bastante sólidos. A gente, inclusive, quando acompanha as teorias de administração ou a própria vivência na prática vamos dizer assim, do ciclo de vida das empresas, eu diria que são poucas empresas que atravessam com solidez e consistência esse período. Eu diria que é o grande sucesso, o grande motivo de nós termos chegado a essa centena de anos são os fundamentos, sejam os valores corporativos que nós temos e seja a disposição que nós temos em fazer as coisas. Os valores da empresa, eu acho que quem é ético não precisa dizer, mas muitas vezes nós nos defrontamos com a necessidade de dizer que somos éticos, sempre pontuando, e muitas vezes eu tenho que complementar essa ética no período atual com uma coisa que muitas vezes não me agrada mais, frente a uma opinião pública relativamente formada, eu acabo dizendo a despeito do produto, tá? Porque temos um produto controverso. Tá? Eu não sei se ele foi controverso há algum período, até arrisco dizer que sim, porque quando nós olhamos tratados políticos, públicos, ou mesmo considerações sobre o produto, de 2 séculos atrás, Regiane, a gente já via questões relativas à controvérsia do produto. Mas eu acho que são a transparência, essa ética, a forma responsável de fazer as coisas no campo profissional, e sempre pautaram a existência da empresa. Tá? Eu diria assim que, quando você olha na linha do tempo,
esse português, Albino Souza Cruz, que em 1903 formou a empresa, depois em 14 se associou ao capital inglês e deu origem então à British American Tobacco na sua junção com a empresa local. Ao longo dessa existência e da presidência do Albino Souza Cruz, uma marca social foi muito importante na nossa história, olhando pelo lado social. Talvez tenha sido uma das primeiras empresas a ter creche para os funcionários quando ainda não era lei, né? Não era uma lei trabalhista, não era, portanto, uma obrigação. Foi uma das primeiras, talvez, a precursora no campo social das atividades. Existe um contraditório que eu vou apontar agora, poucas pessoas talvez saibam, e vou dar isso em primeira mão para vocês, que é um fato de registro histórico. E esses dias mesmo eu me confrontava com a carta escrita pelo Albert Sabin, né? Agradecendo a Souza Cruz pela contribuição que foi dada pela empresa na década de 80 para a erradicação da poliomielite no Brasil, porque a nossa força de distribuição adentrava a região do semiárido e da Caatinga e do sertão do norte e no nordeste, com a força de distribuição, levando a vacina às pessoas que não tinham acesso à oportunidade e o acesso à vacina dentro do programa brasileiro. Então, agradecimentos do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, mostrando... Poucas pessoas sabem disso mesmo. Hein? Eu acho que mais do que saber isso, é mostrando que quando há um diálogo das partes, mostrando que você pode construir as coisas com o diálogo e aceitando o contraditório para construir, mesmo com produtos eventualmente controversos, assim ditos pela opinião pública, eu acho que é importante. Se a história nos contou isso, por que não fazer isso? Então, a história, voltando à história da empresa, eu acho que essa solidez da organização se deu através de consistência no que fez, em atos que eu representei no campo social, de muito empreendedorismo no campo social, juntando com inovação. Marcas de cigarros estavam à sua frente, inovações no produto, uma capacidade de logística e distribuição, de reconhecido conteúdo e propriedade hoje nos meios acadêmicos e por diversas outras empresas. Então, eu diria assim que é uma cultura valorosa, com um conjunto de competências instaladas que, somados ao talento dos nossos recursos humanos, nos pôde dar a liderança desse mercado há muitos anos e a capacidade de ajudar o Brasil com seus... Ano passado foram quase 8 bilhões de reais de impostos gerados. Lamentavelmente, nós temos 2 bilhões de reais de impostos que não são gerados por conta do mercado ilegal, né? Às vezes olha um cigarro da Souza Cruz como líder de mercado, mas o cigarro que nós temos, nós e a Philip Morris e algumas outras empresas nacionais que pagam seus impostos, correspondem a 2/3 do mercado. Mas, Fernando, nos fale que a Souza Cruz está entre as 5 empresas mais lembradas por preservar o meio ambiente. Qual a responsabilidade, então, da empresa com o desenvolvimento sustentável do Brasil? Eu acho que o desenvolvimento sustentável, assim, se nós olharmos recentemente na história da administração das empresas, a gente passa assim naturalmente por um processo onde se discutia ética. Essa discussão se elevou para um patamar de governança corporativa e transparência. Se discutia muito filantropia no aspecto social, que evoluiu depois para responsabilidade social, empresarial ou corporativa. E mais recentemente tem se falado sobre a questão de sustentabilidade. Independente dos nomes que foram atribuídos ao longo da história, a maturidade das relações sociais dos indivíduos com as empresas e a sociedade, o Estado como um todo, nos leva a nos defrontar com algo bastante de bom senso. Tá? Não existe atividade econômica que não impacte o meio ambiente ou não interfira no meio social, minimamente na relação capital-trabalho, representada no emprego que é dado aos empregados numa determinada organização privada ou pública. Então, eu acho que o amadurecimento que está se dando no campo da democracia, das instituições no Brasil, também está nos levando, graças a Deus, a um amadurecimento da sociedade, no que alguns convencionam chamar de triple bottom line. Independente desse nome pomposo, isso quer dizer que com que
As empresas têm que ter uma responsabilidade, não somente na geração do lucro, mas na forma como oferem o lucro aos seus acionistas. Porque existe uma interferência da atividade empresarial no meio ambiente, no meio social, como eu disse, então deve também ter uma responsabilidade específica e atribuída ao gestor público e privado, principalmente, na forma com que ofere esse lucro. Então tem que estar preocupado nesse sentido, em ter um bom clima organizacional, remunerar bem os seus empregados, oferecer condições de trabalho adequadas, como também fazer com que a sua atividade tenha um impacto reduzido ou quase nulo em relação às emissões de gases que afetam o meio ambiente, a extração vegetal, natural, enfim, uma série de coisas que você faz e também com a sociedade. Esse último ponto, antes de nós prosseguirmos, Regiane, eu diria o seguinte: o amadurecimento também leva as empresas a entenderem que as empresas são um ente vivo, é um organismo vivo num meio maior chamado sociedade e, portanto, modernamente ela não pode só representar a sua atividade pensando exclusivamente nas atividades minimamente legais, que é pagar seus impostos e pagar os seus empregados, e, enfim, aquelas questões específicas de relacionamento com a sociedade, sobre a ótica mais material e talvez racional. Eu acho que uma sociedade moderna também demanda das grandes organizações uma participação que eu convenciono chamar de cidadania corporativa. Isso quer dizer também preocupação com a educação, também preocupação com a cultura, e, naturalmente, com a evolução da sociedade, com aquilo que eu já disse no meio ambiente e assim sucessivamente. Mas muita educação e muita cultura, porque a sustentabilidade muitas vezes leva a gente a achar que é só uma atividade de filantropia social. É um compromisso da Souza Cruz, não é? Ou uma questão ambiental. Isso é um compromisso de qualquer empresa decente, me permita dizer assim, com a sociedade, E, naturalmente, eu falo isso com muito orgulho, que é um compromisso da Souza Cruz. E nenhuma empresa vai continuar com 108, 109 ou fazer 216 anos, que seria o dobro da nossa existência, sem ter uma manifestação concreta aos olhos públicos e concreta do que é feito nessa questão ambiental, social e a formação do lucro. No teu entendimento, as pessoas conseguem dissociar o produto